Vamos lá, o Barcelona ganha de goleada do Valência de novo, né? Assim como na temporada passada. A gente vai repercutir um pouco desse jogo onde o Barça começou com um time misto e no segundo tempo foi mais aquele Barça que a gente está acostumado a ter. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. O Barcelona hoje ele foi escalado com Rua Garcia, Condé, Eric Garcia Cubarci, Gerard Moreno, aliás, Gerard Martin, né? Pedri, Marcasador, Fermin Lopes, Bardrich, Rashford e Ferran Torres. Alguns pontos. Primeiro ponto. O jogo então acontece no estádio Johan Cruyff, estádio com uma capacidade para 6 mil pessoas. Sempre bom lembrar, o estádio olímpico de Montjuic está em shows, né? Enfim, não estava disponível para hoje. E o Barcelona até tem uma previsão, parece ainda extraoficial, de que em setembro, final de setembro, agora volta o Camp Nou. Mas o Barça ainda não tem o Camp Nou, não tinha ainda para essa rodada, e conseguiu fazer aí no estádio Johan Cruyff para um público de 6 mil pessoas. É completamente fora da rotina e fora do normal do Barcelona, que costuma ter 50 mil pessoas, mais ou menos, tinha no Montjuic, e 90 mil pessoas no Camp Nou, né? Mas, enfim... mesmo estádio que o Barça fez os jogos da pré-temporada, estádio que o time feminino joga, estádio que as categorias de base jogam. Mas, né, 6 mil pessoas, é diferente, né, para um jogo de La Liga. Sobre o time do Barcelona, hoje o Barcelona foi um time misto. O Barcelona não começou com aquele time tão conhecido. O Lewandowski começou no banco. E aí eu começo a pensar, cara, será que já não é uma opção técnica? Porque por causa da lesão, né, por causa de sentir da leve lesão que ele teve na pré-temporada, ele começou no banco alguns jogos da pré-temporada e também, né, não começou como titular nesses primeiros jogos de La Liga. Mas ele já jogou pela seleção da Polônia. Ele entrou hoje no segundo tempo. Talvez já seja uma opção mais técnica. Talvez o Flick está querendo preservar ele para esses primeiros jogos. Talvez jogos que ele vê que o Ferran Torres consegue dar a conta. Mas eu não acho que bate o martelo de Ferran Torres titular. Mas talvez uma opção já também técnica do Flick. O Rafinha não começou, tá? O Rafinha não começou porque o Rafinha ele chegou atrasado, né? Ele atrasou durante um período no treino. E a regra do Barcelona é que todo aquele que se atrasar para se apresentar ali, né? Na concentração, se apresentar naqueles momentos finais, não começa como titular. Isso já aconteceu com outros jogadores e hoje com o Rafinha não foi diferente. Tanto que no começo do segundo tempo ele já jogou, né? No primeiro tempo ele já estava aquecendo, mas o Rafinha é assim que o Flick faz, né? É assim que o Flick trabalha. E olha, se todos os times aí pegassem essa do Flick aí, talvez muitas coisas seriam diferentes em muitos times. Começa então Rony Bardrich, Rashford e Ferran Torres como o trio de ataque. Uma coisa a gente tem que falar sobre um todo do jogo. E aqui eu não vou desmerecer a vitória do Barcelona. Mas é um Valência bem debilitado, né? É um Valência muito mal. É um Valência realmente que foi para não perder. O Valência nem tentou contra-atacar o Barcelona. O Valência nem tentou achar algum ponto fraco ou fazer igual outros adversários que o Barça enfrentou que tentavam buscar um calcanhar ali de Aquiles, como falam, né? O ponto fraco do Barcelona, a ferida do Barcelona. Não. O Valência só dava chutão pra frente, ficava se defendendo, segurar, né? Tentar não perder feio, tentar não ter uma derrota feia. Né? Isso foi durante o jogo inteiro. Primeiro tempo a gente nota o desentrosamento, algumas limitações por não ter o time titular, né? Eu acho que em muitos momentos teve falhas de comunicações em algumas jogadas, sabe? O Rony Bardrich passando livre e o Barça chutando direto, o Ferran Torres chutando direto, sendo que podia ter passado pro Rony Bardrich. Então, são essas coisas, tá? Mas eu gostei de algumas coisas, tá? Eu acho que o Rashford fez uma partida melhor. Acho que o destaque, né, desse primeiro tempo é que o Rashford faz uma partida melhor, tá? O Rashford, ele vai até o final do campo, até o extremo do campo, consegue driblar, né? Consegue passar bem com a bola. Só dificuldades na finalização, no final da jogada dele. Mas ele já conseguiu apresentar, ser um cara veloz pelo lado, né, que pode auxiliar ali. Já conseguiu apresentar esse serviço pro Flick. Gostei dessas primeiras atuações do Rashford. Também achei, e é óbvio que não dá para comparar o Rony Bardrich com o Yamal, o que o Yamal faria ali, né? Mas aquilo que se espera do Rony Bardrich, eu também achei interessante, tá? Eu acho que ele tentou jogo, tentou alguma coisa, é uma evolução que vai ao longo do tempo, né?
O Ferran Torres hoje talvez não foi uma partida tão inspirada dele, né? Mas finalizou, né? Finalizou e tal. O Barcelona conseguiu abrir o placar com o Fermín Lopes num jogo onde o Barça já estava tendo muitas chances, muitas chegadas. Como eu falei aqui, o Valência só jogou para não perder. Então o Barcelona realmente estava precisando acertar aquela última finalização. E aí eu acho que entra muito de ter o time misto e tal. No segundo tempo, entra um time mais próximo do titular. Rafinha e Lewandowski entram, né? E aí o Barcelona realmente deslancha. O Rafinha marca 2 gols. Eu acho que o Rafinha conseguiu ser o melhor jogador da partida jogando só ali no segundo tempo. E o Lewandowski também. Mas assim, uma facilidade total do Barcelona para marcar. Depois que faz o terceiro gol, continua atacando, continua pressionando, continua indo para cima do time do Valência, sabe? Uma facilidade total do Barcelona, chegando na área como quis, sabe? Passe de calcanhar na área, sabe? Né? Então, no segundo tempo a gente tem um Barcelona muito melhor, entrando na área do Valência como queria, dando passe de calcanhar. Tinha lances que assim, o Fermín Lopes passava liso na ponta, né? E passando para dentro da área pro atacante do Barça ali ficar livre, às vezes por mau posicionamento e tal, tá um pouco mais atrás, ninguém vem para receber, a zaga do Valência conseguia tirar. Acaba 6-0 pro Barcelona, e aí não tem muito o que falar de um 6-0, né? É isso, é show do Barcelona. E no segundo tempo foi mais um treino do Barcelona. Então, o resumo da partida é esse, tá? Foi então no Johan Cruyff, foi nesse estádio ali para 6 mil pessoas, um Barça que tem então o primeiro tempo com um time misto e joga como um time misto, com as dificuldades, desafios e limitações de ter ali o time misto, né? Acho que alguns desentrosamentos, algumas tomadas de decisões erradas, algumas situações que a última finalização do Barcelona não foi tão eficiente assim, mas mesmo assim um Barça dominando, um Barça indo para cima, um Barça chegando no primeiro tempo, onde faz 1-0. E acho que o Rashford então foi uma boa amostra no primeiro tempo, e acho que o Rony Bardet também pode... É o que eu falei, eu acho que ele serve muito para grupo, e ele mostrou mais uma vez isso no primeiro tempo. No segundo tempo é esse Barça, o Rafinha foi aquilo que a gente quer que o Rafinha seja, o Lewandowski é aquilo que a gente quer que o Lewandowski seja, e aí o Rafinha marca 2 gols, o Lewandowski marca 2 gols, sabe? O Fermín Lopes também marcou 2 gols, né? Um deles foi no primeiro tempo, o Rafinha foi o que a gente quer que ele seja, o Lewandowski foi o que a gente quer que ele seja, a gente vê a diferença do ataque titular do Barcelona, isso que não teve Lamine Yamal, tá? Mas um time, então, é realmente um Barcelona que dominou 90 minutos, não teve nenhuma chance de perder, um jogo onde realmente o Barcelona hoje não foi atacado, o Valência não tentou, né, atacar nenhum ponto fraco do Barcelona, uma partida onde foi um treino pro Barcelona. Primeiro tempo, um Barcelona mesclado, a gente podendo ver mais do Rashford, a gente podendo ver mais do Rony Bardet, a gente podendo ver mais como o Barça, né, tem aí o seu grupo quando não tem Rafinha, até pra gente dar essa atenção. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, né? E no segundo tempo, um treino do Barcelona, né? Um Barcelona muito superior, um Barcelona que faz então 5 gols no segundo tempo, realmente um passeio do Barcelona, né? Lewandowski fazendo aquilo que a gente quer que faça, o Rafinha fazendo aquilo que a gente quer que faça, 2 gols, foi um jogaço e não foi mais porque o Barça perdeu gols, porque podia ter sido mais, tá? Foi 6-0 fora os ameaços. E é isso, né? Esse treino do Barcelona, esse bom Barcelona que a gente quer ver. E só para encerrar o vídeo aqui, o Lamine Yamal não jogou, não falei sobre ele no vídeo, ele não jogou, também porque ele tá lesionado, tá? Ver o tempo da lesão, essa questão, mas deu muito o que falar, e a gente pode fazer um vídeo sobre isso durante a semana, porque o Flick criticou a seleção espanhola, criticou a Federação Espanhola, pelos minutos que ele teve lá, ele já teve muitos minutos com o Barcelona, e também pelos muitos minutos que ele teve nos jogos da seleção espanhola, né? E que é como se a seleção espanhola tivesse prejudicado o Barcelona nessa data FIFA. E realmente a data FIFA não foi tão positiva para o Barcelona, né? Hoje ali na arquibancada tinha vários desfalques, tu tinha Gavi, tu tinha o Baldé, tu tinha... Aí claro, Gavi e Baldé não tem a ver com a data FIFA, mas tu tinha muitos desfalques, tu tinha Gavi, Baldé, o Yamal, né? E a data FIFA então contribuiu agora no Yamal, né? E é uma diferença tu não ter o Lamine Yamal na tua criatividade de produção de jogo, tá bom? Mas é isso, uma boa vitória do Barcelona, que deu pra ver um pouco desses jogadores no primeiro tempo, e depois o treino, com todo respeito ao Valência, mas foi um passeio, assim como o Barça jogando de 7-1 na temporada passada, de 5, né? Nessa temporada o Barça já começa fazendo 6 no Valência.